Vamos nessa? Vamos estudar? Geometria espacial, assunto da aula, prisma. Figura muito importante, volta e meia está sempre na sua prova do Enem. Vamos estar estudando a sua área e o seu volume, com as bases triangular, quadrangular, hexagonal. A pentagonal vai ser mais lá na frente em sólidos semelhantes. Então vamos nessa? E aí galera, guerreiro estudante, vamos nessa? Conteúdo prisma da nossa geometria espacial. Todo ano sempre cai alguma coisinha dessa nossa figura espacial. Galera, observe aí que na sua folha você tem aí discriminado 4 prismas. O que está diferenciando uma da outra? A sua base, tá? Mas, quais são as características do seu prisma? Galera, prisma, já de começo, as suas bases são paralelas, beleza? Então aqui você tem uma base paralela à outra. Aqui também, aqui e aqui, ó. As suas bases são paralelas. Os prismas que a gente vai estar estudando serão sempre de base regular, ou seja, os lados da sua base são iguais. Então aqui, ó, nesse pentágono, beleza? Uma base de 5 lados, pentágono, ele vai ser regular. Então todos os lados são iguais. Sua base aqui, 6 lados, hexágono. A base, 4 lados, quadrado, 4 lados iguais, regulares. E o prisma de base triangular, regular. E aí vai ser um triângulo equilátero. Pode ser não regular? Pode. Aqui poderia acontecer de ter um ângulo reto, um triângulo reto, beleza? Mas geralmente o que está na sua prova são os prismas de base regular. Os lados são iguais, beleza? Da sua base. Aí, qual a maior frequência que cai na prova? Galera, essa figura aqui, ela é campeã. Só que o nível vai estar sempre aumentando, então você tem que estar preparado para os outros prismas que podem estar lá na sua prova, beleza? Outra característica fundamental do seu prisma é que as faces laterais de qualquer prisma, não importa se a base é triangular, pentagonal, hexagonal ou quadrangular, as suas faces laterais todas serão retangulares, beleza? Então, faces laterais retangulares. O que você vai ter que saber desses camaradas aí, dessas figuras? Galera, tem que saber calcular duas coisas. Tem que saber calcular qual é a área total dessa figura e qual é o volume dessa figura, beleza? Então você tem que saber a área total e volume. Galera, volume de qualquer prisma, você sempre vai ter isso aqui, ó. Volume, chamando de V, sempre vai ser a área da sua base vezes a sua altura. Falou? Essa altura vai ser a sua altura do prisma. E esse AB que eu estou simbolizando aí é a sua área da base. Tranquilo? Então isso vai ser uma das relações que eu vou estar usando sempre. Calcular o volume de um prisma. Firmou? Beleza. Então isso aqui vale para qualquer prisma. Tranquilo? Aí eu falei que você tem que saber calcular a área total dessas figuras. Ou seja, a área total é somar a área das duas bases mais a sua área lateral, mais a área lateral do seu prisma. Beleza? Você já sabe que a área lateral que eu comentei aqui sempre vai ser retangular. Então vamos deixar anotado aqui, ó, no canto. Importante que a sua, vou botar bem aqui um asterisco, ó. Área lateral, na sua área lateral, a sua face é retangular, sempre. Beleza? Se não for retangular, aí vai ser um prisma específico que a gente vai ver logo mais, chamado de cubo. Beleza? Tranquilo. Aí o que vai diferenciar aqui na nossa área total? Galera,
você tem que saber calcular a área dessas bases aqui. A área da base. Aqui vamos considerar que seu prisma de base triangular é regular. Então olha só. Regular aqui, vou botar aqui, ó. Regular, beleza? Regular. 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 Aqui nem precisa porque é quadrado. Tu já sabe que o quadrado tem os 4 lados iguais, beleza? Galera, prisma de base triangular regular é triângulo equilátero. Então, qual seria a área da base de um triângulo equilátero? Já vimos isso na geometria plana. Seria lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Se o triângulo, que a sua base não for regular, ou seja, não for triângulo equilátero aqui, então ele vai falar qual tipo de triângulo da tua base. E aí, dependendo do triângulo, tu vai aplicar basicamente a área da base vezes a altura dividido por 2. Falou? Essa área aqui, ó, ela não é comum. E quando eles cobram para você calcular a área de um pentágono, ele vai te cobrar, na verdade, lá em pirâmides, na relação de semelhança de sólidos, tá? Então aqui vai ficar uma incógnita. Você não precisa saber uma forma para calcular a área de pentágono, beleza? A do hexágono, a área da base do hexágono, já vimos lá na nossa aula de geometria, parte 2, geometria plana, área de figuras planas, parte 2. Lembra que o hexágono eles são 6 triângulos equiláteros. Se a área de um triângulo equilátero é isso daqui, então a área da base de um hexágono é 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? E a área da base de um quadrado, tu já sabe que é lado ao quadrado. Tranquilo? Ou seja, agora, se você quiser calcular quem é a sua área total, beleza? Área total, até área total, você vai somar a área de duas bases, então, 2 vezes a área das bases, mais a área lateral. De boa? Então, ó, AT, a total, a área total, AB, a área da base, AL vai ser a nossa área lateral, beleza? Essa área lateral você vai calcular sendo a área de um retângulo. Vai ser bem facilzinho. Mas essa área lateral ela vai ser calculada multiplicando esse retângulo vezes o número de lados da base. Ou seja, olha para cá. Se a base é um triângulo, então a minha área lateral será 3 vezes a área de cada retângulo do seu prisma. Se a base é pentagonal, tem 5 lados, tem 5 faces. Então a sua área lateral seria 5 vezes a área dos retângulos. Mesma coisa para o hexágono, prisma hexagonal, sua área lateral seria 6 vezes a área de cada retângulo. E o prisma quadrangular, ou de base quadrada, seria a área lateral, seria 4 vezes a área de cada retângulo. Firmou? Isso aqui é padrão, isso você tem que saber. Isso aqui é volume, essencialmente e importante demais, é essencial, falou? Só que tem uma figura que numa prova aí, se não me falha a memória, acho que era a prova de 2014 ou 2013, deixa eu ver aqui, 2014, que caiu uma figura, um prisma, com uma base diferenciada, que é esse prisma aqui, ó. Caiu em 2014. Que prisma é esse? Você vai lá, ô Japa, isso não é prisma não, velho. Isso aí é tronco de pirâmide. Não é, galera. Não é tronco de pirâmide. Olha só. Aí você tem 2 prismas de base trapezoidal. Então aqui nós temos prismas de base trapezoidal. Prisma. E a nossa base é um trapézio. Falou?
Aí você está acostumado a achar que base é sempre aquele cara que está na horizontal. Não. Prisma, as suas bases são sempre paralelas. Falou? Sempre paralelas. E mesmo tamanho, velho. Vai estar o mesmo tamanho das bases. Então olha só, você não pode falar que isso aqui, ó, acompanha aí a caneta. Isso com essa parte de cima é paralelo, beleza, mas não são bases. Por quê? Porque os tamanhos são diferentes. Aqui eu falo que é um prisma, porque a sua base aqui, ó, isso aqui é a base de um trapézio, beleza? Perdão, a base de um prisma, que é um trapézio. E aqui também, ó. Conseguiu ver? Então, essa face com essa daqui, as duas são trapézio, as duas são iguais. Então aqui eu tenho um prisma de base trapezoidal, por causa da base trapézio. Firmeza? Veja a sua área lateral, tá aqui, ó. Uma face, a outra aqui. E as outras duas, uma em cima, entre aspas, e outra embaixo. Beleza? Então aqui você tem que enxergar que a sua base do prisma trapezoidal, porque a base é um trapézio, essa daqui, ó. Essa parte e essa daqui, ó. Beleza? Essas são as suas bases. E aí, como o trapézio tem 4 lados, então nesse prisma você tem 4 faces retangulares. Veja que na figura de baixo também você tem aí um prisma de base trapezoidal. Talvez você não consiga enxergar, mas vamos pontuar aqui para ficar de boa. Olha, essa figura é um prisma de base trapezoidal. É um prisma, as bases são paralelas e de mesmo tamanho. Ó, quem são suas bases? São os trapézios. Quem são esses trapézios? Tá aqui, ó. Isso aqui é um trapézio, galera. Olha aí. Trapézio, beleza? Essa vai ser a sua base. A outra base aqui, ó. Ó que de boa. Trapézio. Beleza? Então, veja que essas faces são paralelas de mesmo tamanho. Então aqui são as bases do seu prisma. Logo é um prisma trapezoidal. Onde estão as suas faces laterais? Olha, face lateral acompanha com a caneta aqui, ó. Tem uma aqui, a outra aqui, a outra aonde? Aqui, ó. Beleza? E a outra bem aqui, ó. Tranquilo? Tá, então as suas faces laterais. Atenção para essa figura. Atenção para essa figura. Já caiu na prova de 2014. Prisma de base trapezoidal. Beleza? Só que pode também estar na sua prova um prisma. E aí eu vou explicar o que pode acontecer. Um prisma torto. Torto entre aspas. Tá? Esse prisma, entre aspas, chamado de torto, é um prisma oblíquo. Prisma oblíquo. Nome feio, nome feio. Prisma oblíquo. Inclinado. E aí toda vez que ele mexer com um prisma oblíquo, você pode ter certeza, ele vai mexer com o ângulo. Ele vai te dar quem é essa inclinação aqui, ó. De quanto é essa inclinação? Aí vai falar, pode ser 30 graus, 45 graus, 60 graus. Vamos supor aqui, ó, 60 graus. Ok? Um prisma oblíquo. Olha aqui, ó. Tá inclinado. Vamos supor que ele fala que aqui é 45 graus. Beleza? Prisma oblíquo. Se ele quiser que você calcule volume, mesma coisa que o anterior. Galera, o volume de prisma oblíquo é a área da base vezes a altura. Beleza? Área da base vezes a altura. Nomeamos que esse H é a sua altura do prisma. E a área da base depende da sua base. Aqui é um quadrado, aqui é um hexágono. Falou? Só que esse ângulo que o cara vai estar te fornecendo vai ser para você determinar
o que? A área da base ou altura? Sempre altura, falou? Porque essa altura vai estar associada aqui, ó. Veja. Essa será a sua altura, falou? Do prisma, ó. Essa seria essa altura. E aí, quando você vai calcular essa altura, você estaria mexendo com o quê? Galera, para ambas as figuras, para você determinar a altura, já está fazendo isso aqui, ó. Ia estar inclinado, certo? Aí 60 graus. O que você ia fazer? Calcular a altura. Falou? E aí você sabe que vai usar o que aqui? Razão trigonométrica. Aí você vai mexer ou com o seno, ou o cosseno, ou a tangente. Já vimos isso na nossa aula, tópico básico, razão trigonométrica. Falou? Então, se o cara falar em prisma oblíquo, vai te dar uma angulação de inclinação, a área da base continua a mesma, o que vai mudar é a sua altura, e a sua altura você vai mexer com razão trigonométrica. Firmeza? Beleza. Então, voltando para o início da nossa aula, que é essa figura aqui, o que a gente vai fazer? Vamos treinar um pouquinho como calcula essa área total, que depende da área da base e da área lateral, e como calcula o volume de um prisma. Lembrando que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura desse prisma. Tranquilo? Vamos nessa? Vamos começar assim, ó, tranquilo. Pra você pegar a manha. E suave. Olha só esse exemplo que temos. Calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume de um prisma triangular regular. Galera, prisma triangular regular. Isso quer dizer que a tua base, que é um triângulo, será um triângulo, olha aí, será um triângulo equilátero. Beleza? Então aqui nós teremos um triângulo equilátero. Visualmente você acha que não é, mas é. Falou? Porque está afirmando aqui. Olha só, cuja aresta da base é igual a 6. Você já viu lá no seu segundo ano do ensino médio a aresta da base e a aresta lateral. Galera, a aresta da sua base é isso aqui, ó. Como é equilátero, tá falando que mede 6, tudo aqui mede 6. Falou? Só recordando, eu não comentei esse lance do termo aresta porque já está batido, você já tem que saber. Tem que saber que isso aqui, ó, é a aresta da base. E isso é a aresta lateral. Beleza? Ó, aresta lateral. Aresta lateral, aresta da base. De boa? Lembrando que você tem seus vértices. Belezinha? Isso é batido já, você já tem que saber. Beleza. Então olha só. Ele te dá a aresta da base, que é 6, e fala que a altura desse prisma é 12. Então temos que a nossa altura do prisma é 12 centímetros. Use 1,7 como valor aproximado de raiz de 3. Então, em algum momento vai aparecer o raiz de 3 e aí você vai usar o número 1,7 nas suas contas. Que boa? Vamos nessa? Veja, vamos aqui na ordem. Ele falou aí, ó, calcule a área da base. Galerinha, a área da base é um triângulo, e é um triângulo equilátero. Então, vou chamar aqui, ó, AB, já sabe que é a nossa área da base. Como é um triângulo equilátero, tem lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. De boa? Qual é o lado da base do triângulo? 6. Tá aqui a área da base, ó, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Olha aí. 6 ao quadrado é 36, beleza? 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 4, 9. Aí ele pediu para você usar raiz de 3 sendo 1,7
ou poderia não pedir, tanto faz. Então, ó, raiz de 3, 1,7, 6 ao quadrado, 36, divide por 4, 9. Multiplica 9 com 0,7, tu vai encontrar 2,89 centímetro, porque a unidade está em centímetro, falou? Centímetro, como é a área ao quadrado. Faz. Nível básico. Aí vamos lá, área lateral. Chama de AL, área lateral. Galera, a área lateral ele é composto por 4 retângulos, beleza? Então são 4 retângulos. Firmeza. Como é que eu calculo a área de retângulo? Já vimos também em aula isso aí, galera. A área de figuras planas, parte 1 e 2. Então fica 4 vezes. Olha o retângulo aqui, ó. Retângulo é lado vezes lado, base vezes altura, comprimento, largura, produto das suas dimensões e assim por diante. Olha só esse lado aqui, ó. Galera, acompanha. Esse retângulo, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Essa face, ó. Acompanha. Acompanhando aí? Essa face. Quais são as medidas? 12 por 6. Então você vai multiplicar 12 vezes 6. Tá tranquilo, tá de boa. Maravilha? 12 vezes 6 dá 72, que você multiplica com 4. Tranquilo? Tu vai encontrar 288 centímetros quadrados. Muito bom. Tem a área da base, área lateral. O que eu quero? A área total agora. Então vou chamar aqui, ó, AT, área total. Galera, área total é a soma da área da base, só que são duas bases, beleza? Duas bases daqui, ó, consegue enxergar? Não? Aqui, ó. Isso é base desse triângulo. Beleza? E aqui, ó, a base. Também. São as bases do seu prisma. Firmou? Então, área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Nível básico, galera. Só para você poder relembrar aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2. A área da base é quanto? Ó, área da base, 2,89. 2,89. Mais quem? Cadê aqui? Mais 288. Tranquilo? Fácil, né? Aí você vai multiplicar 2 vezes 2,89 dá 5,78. 5,78. Vai somar com 288, tu vai encontrar 293,78 centímetro quadrado. Fácil. Então, calcule a área da base, já foi, a área lateral já foi, a área total já foi. O que falta agora? O volume. Volume, comentamos anteriormente, é você pegar e fazer o produto da área da base pela sua altura. Quem é a área da base? Já calculamos aí, ó, 2,89. Quem é a sua altura? 12. Pronto. Morreu a onda. Lembrando que se o cara não quisesse que você substituísse raiz de 3 por 1,7, não teria problema. Então aí você tem 12 vezes 2,89, tu vai encontrar 34,68 centímetro. Atenção, volume é unidade cúbica. Beleza? Então tá aí. Isso é só para você poder associar o que você já viu com a nossa aula de prisma. Tranquilo? Aí, se mudar a base, a conta é semelhante. O que vai mudar basicamente é o cálculo da sua base. Ou um hexágono, pentágono, isso vai ficar a parte nos prismas, é mais em pirâmide. A base triangular regular, se não for a regular o cara vai te falar, e a base quadrada ou quadrangular.
Tranquilo isso aí? Facinho? Vamos fazer uma outra questão que envolve prisma. Agora, uma questãozinha para começar a esquentar do Enem. Vamos fazer uma questãozinha do Enem. O cara fala assim, ó, a questão de 2014. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto. Ó, galera, aqui, quando ele fala paralelepípedo retangular reto, isso é a mesma coisa que um prisma de base quadrada, ok? Então, é a mesma coisa que um prisma de base quadrada. Beleza? Prisma de base quadrada. Tanto é que a tua base aqui, ó, tem aresta medindo 24 por 24, porque mostra que a tua base é um quadrado. Beleza? Consegue enxergar aí? A base é um quadrado. Amplia aí para você. Beleza. Então olha só, continuando. As medidas estão em centímetros. Aí o cara fala assim, ó. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume. Então o formato não muda, prisma de base quadrada. Volume também não muda. De tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Essa é a lata anterior e aí você vai ter uma lata nova. Beleza. O que você vai ter que fazer? Olha, antes de começarmos a questionar a questão. Para obter a altura da nova lata, essa lata vai ser alterada, porque vai aumentar a aresta da base em 25%, beleza? Só que não vai mudar o formato nem o volume. Ele quer saber a altura da lata atual vai ser reduzida em quanto? Em quantos por cento? Beleza? Então aqui você vai calcular, ó, já de cara, como o volume não muda, você tem que calcular o volume. O que é volume de prisma? A área da base vezes a altura. Só que aqui, ó, que é um prisma, a base é quadrada. E a área de quadrado é lado ao quadrado, beleza? Então essa área aqui, galera, que é um quadrado, é lado vezes lado, lado ao quadrado, 24 ao quadrado, ou 24 vezes 24. Vezes a altura. Qual a altura do prisma? 40. Tá aí. Como você vai usar esse valor aqui, você tem ou não a opção de querer desenvolver 24 ao quadrado vezes 40. Você tem a opção, tá? De fazer 24 vezes 24, dá um resultado, multiplica por 40. Você pode usar. Eu particularmente não usaria, porque não podemos usar calculadora, mas aí você vai ter esse volume aqui. Falou? Eu botei o valor do volume para ficar mais fácil de você entender o que vai acontecer no final. Quando você tem muita habilidade com operações de simplificação de fração, aí é mais interessante isso aqui, ó, que é um rascunho que eu vou fazer depois, beleza? Então temos o volume da lata atual e esse volume da lata atual vai valer para o volume da nova lata. Tudo bem? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai agora aumentar as dimensões de sua base. Cuidado! Não é aumentar 25% da área da base, que seria 24 vezes 24. É aumentar 25% nas suas dimensões, ou seja, vamos aumentar 25% na medida 24 aqui, ó. Tranquilo? Então, quanto é 25% de 24 que a gente vai acrescentar? Vamos fazer uma conta aqui rapidão, ó. Lembra que a gente já fez uma aula, galera? Nossa aula tópico básico, frações equivalentes. E também se você for lá na porcentagem, você lembra que 25% é a mesma coisa que 1/4. Então vamos calcular quanto é 1/4 de 24, que é a aresta da base. Que dá 6. Beleza? 24 dividido por 4, 6. Então quer dizer que a sua aresta da base, que era 24,
aumentando mais 25%, então a sua aresta vira 30. Beleza? Porque vai aumentar 6. Então a nossa aresta vai ser 30. Ele quer saber qual é a altura da nova lata, se o volume continua o mesmo, que é esse aqui, e com aumento de 25% nas dimensões da base. Então beleza, galera. Olha como é que vai ficar. Se liga. Vamos botar aqui nova lata. Nova lata. Galera, na nova lata, ele quer saber o que? A altura. Sabemos que volume, que é um prisma, a sua lata, porque vai manter o mesmo formato, é a área da base vezes a altura. O volume continua o mesmo. Quanto é o volume? 23.040. 23.040. Quem é a área da base? A área da base tem como aresta 30. Beleza? Então de 24, ó, não é mais 24, virou 30. Beleza? E a altura vai ser modificada. Tá aqui, ó, área da base, quadrado, 30 vezes 30, que é 30 ao quadrado. Beleza? Vezes a altura. Tu sabe que 30 ao quadrado é 30 vezes 30, 900. Igual a 23.040. Passa o 900 dividindo. Tá aí o danado. Tu vai encontrar que a altura é de 25,6. Beleza? Mas cuidado. 25,6 é a sua nova altura. Aqui ele está querendo o quê? Ele quer, para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em quanto? Então, diminuiu em quanto em relação à lata anterior. Aí vem o percentual. Galera, aqui está bem simples. Você tem dois caminhos a percorrer. Você escolhe. Eu já vou pegar esse aqui, ó, e já vou usar ele, tá? Ó, essa é a altura da nova lata. Em comparação com a lata anterior, vamos calcular o percentual dele, tá? Então, ó, se eu pegar a lata 25,6, que é a altura, e dividir pela altura anterior, aqui eu vou saber quantos por cento essa altura vai equivaler à altura anterior de 40. Você vai dividir isso aqui e tu vai encontrar 0,64. Isso significa que é 64%. Tranquilo? Multiplica por 100 para ficar percentual. 64%, galera, é o valor, é o percentual da altura da nova lata. Então, reduziu em quanto? Olha, quer saber? Ela foi reduzida em quanto? Em 64, letra E? Não. Então, reduziu em quanto? Reduziu quanto? Ué, antes você tinha uma altura, essa altura era 100%. Agora, a sua altura da nova lata é de 64%. Então, o que sobra é o que reduziu, que é os 36%. Logo, a tua resposta é a letra doidão. Belezinha, galera? Sacou aí? Volume de prisma. Esse prisma foi de base quadrada, tranquilaço. Vamos fazer mais um outro aqui. Só que um pouquinho mais aprumado, um pouquinho mais trabalhado, para ficar delícia. Não é do Enem, uma questãozinha show de bola da Unicamp, e que o Enem poderia estar cobrando de você. Claro que não vai cobrar uma questão igual a essa daqui da Unicamp, mas a ideia de raciocínio que você vai colocar nela pode ser semelhante. Olha só, a figura abaixo apresenta um prisma reto cujas bases são hexágonos regulares. Mas, então ele está falando aí que eu tenho hexágono regular. Mostra que os 6 lados do hexágono são iguais. Os lados dos hexágonos medem 5 centímetros. Quer dizer que isso aqui, ó, tudo mede 5. Beleza? 5 centímetros. Toda a base aqui perfazendo 5 centímetros. Beleza. Cada um e a altura do prisma mede 10. Ok, alturinha básica 10 centímetros. Aqui tudo está em centímetro unidade. O que ele quer saber? Letra A. Calcule o volume do prisma. Começa fácil. Galerinha, letra A. Volume do prisma
Volume é a área da base vezes a altura. A altura eu já tenho que é 10. Tá faltando quem? A área da base. A área da base é um hexágono. Lembra que a área de um hexágono é 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Lembra da nossa folhinha do início da aula? Olha só. Tá aqui. Hexágono, área da base, 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza. Então, essa conta que a gente vai fazer, ó. 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área da base, vezes a altura, que é 10. Pronto. O lado é quanto? 5. Beleza? O lado do hexágono é 5. Então vai ficar 5 ao quadrado, ó. 6 vezes 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes 10. 5 ao quadrado é 25. Beleza? 6 vezes 10 dá 60. 60 dividido por 4 dá 15. Então aqui vai ficar 25 sobre 15. Acompanha, galera? 6 vezes 10, 60. 60 dividido por 4 dá 15. Então vai ficar 15. Beleza? Vezes 25. Raiz de 3. Acompanha aí? Foi sossegado? Foi de boa? E aí, quando você multiplica, tu vai encontrar 375 raiz de 3 centímetros cúbicos. Fácil, né? Não? Vamos fazer mais. Ó, o que ele está falando também? Aí na letra B agora. Ah, e não pediu para substituir o valor de raiz de 3 em nenhum momento aqui, então não precisa. Letra B. Encontre a área da secção. Galera, secção é seccionar. Seccionar é cortar, beleza? Encontre a área do corte desse prisma pelo plano que passa pelos pontos A, C e a linha. Galera, é que eu não coloquei os pontos aqui, mas os pontos são esses aqui, ó. A, C e C'. Beleza? Então vai ter um plano passando pelos pontos A, C e C'. Tranquilo? E ele quer que você calcule a área dessa secção. Como é que é isso? Se liga, ó. A área, eu vou rabiscar aqui para você poder visualizar, é um retângulo. É como se você estivesse cortando, vai ficar assim, ó. Opa! Imagina que você está vindo aqui cortando exatamente nessa parte. Olha aí, olha aí. Beleza? Você vai, pô! Eita, cortou. Cortou. E aí forma um retângulo. Para calcular esse retângulo, base vezes altura. Comprimento, largura, comprimento, altura e assim por diante. Essa medida aqui, ó, eu já tenho, que é 10. Quem é que eu tenho que descobrir? Tem que descobrir quanto é essa medida aqui. Como é que você vai descobrir essa medida? Ué, tem dois caminhos para você percorrer aí. Tem dois caminhos. Olha, consegue visualizar que isso aqui é um triângulo, galera? Ó, onde eu estou pintando. Beleza? Esse triângulo, olha, é isso aqui, ó. Onde aqui o lado é 5, o lado é 5, cuidado. Esse ângulo não é de 90 graus, hein? É o ângulo interno de um hexágono. Nós já estudamos ângulo interno do hexágono lá na geometria, na área de figuras planas, parte, se não me engano, parte 3. Parte 3, tá? Se não for parte 2, galera, é parte 3. Eu acho que é parte 3 sim, falou? E aí, você tem que lembrar que o ângulo interno, bem aqui, ó, o ângulo interno de um hexágono regular
mede quanto? Você vai ter que lembrar que mede 120. Não, já não lembro, não assisti a aula, assiste lá, velho. Área de figuras planas, parte 2. Mas eu vou relembrar bem aqui, ó, tá? Não, vou relembrar em outra folha. Vou relembrar de boa aqui, pra você recapitular. Olha só, galera. Eu tenho um hexágono. Tá aí o danado. Show de bola. Quero saber quanto mede o ângulo interno. Galera, se o hexágono é regular, você tem que lembrar que, primeiro, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720. Por quê? Você tem uma expressão como esta, onde n é o número de lados. O hexágono tem 6 lados. Então 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180, 720. Então a soma de 6 ângulos internos, esse 6 aqui, ó, dá 720. Eu quero só um. Ué, se os ângulos são iguais, porque o hexágono é regular, os lados são iguais, os ângulos são iguais. Então é você chegar e dividir por 6. Isso dá 120 graus. Falou? Isso é só uma colher de chá. Já estudamos isso, galera. E aí, como é que você vai calcular esse lado? Ó? Eu quero descobrir quem é esse lado aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Como é que eu faço? Galera, ainda a gente não estudou lei dos cossenos. Não estudamos lei dos cossenos. Se tivéssemos estudado lei dos cossenos, beleza, poderíamos aplicar e aí você usaria o cosseno de 120. Só que a gente não estudou ainda isso aí. Então vamos fazer assim, ó. Se você traçar, olha pra cá. Se você traçar uma altura desse triângulo isósceles, aí você vai ter um triângulo retângulo bem aqui, ó. Olha só. De boa? Aí vamos chamar esse lado aqui, ó, de x. E aí quanto é esse ângulo? Quanto vai ser esse ângulo aqui? Quanto? Esse ângulo aqui, ó. Pintando aqui, ó, beleza? Então esse desenho eu vou fazer aqui abaixo, ó. Seria assim, ó. Quanto é esse ângulo? 60, metade de 120. Aqui é 5. Aqui eu chamei de x. Se eu descobrir quem é o x, o lado que eu preciso descobrir para calcular a área da secção é o dobro. Aqui eu uso quem, galera? Também já vimos na nossa aula tópico básico, razão trigonométrica. Aqui, ó, hipotenusa. Onde mexe com hipotenusa, ou é seno ou é cosseno. Aí você olha para o cateto. Esse cateto está ao lado, adjacente ou está oposto? Está oposto. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Então, aqui você vai fazer, ó, seno de 60 graus é o cateto oposto x sobre hipotenusa 5. Quem é seno de 60? Já vimos na tabela. Raiz de 3 sobre 2. Show de bola. O 5 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2. De boa? Aí, ó. Esse é o valor do x. Se o x vale 5 raiz de 3 sobre 2, esse lado todinho agora, galera, ó. Vamos anotar aqui. Observa. Esse lado todo aqui, que é isso daqui, ó. É quem? 2 vezes o x. Beleza? Então esse ladinho aqui, ó, é 5 raiz de 3. Você que não entende porque é 5 raiz de 3, olha. Isso vem de 2 vezes a medida x. O x é 5 raiz de 3 sobre 2. Divido 2 com 2, sobra 5 raiz de 3. Pronto. A área da minha secção, galera, ó. Olha aí, meu irmão, ó. É 10, que é essa medida aqui, ó. E essa daqui, quanto é essa daqui? 5 raiz de 3. É um retângulo. Como é que é a área de retângulo? Base vezes altura. Então 5 raiz de 3 vezes 10. A área da secção é 50 raiz de 3 centímetro quadrado. Beleza? Tranquilo? Questãozinha
muito show de bola da Unicamp, no estilo que poderíamos colocar aí. Você sabe que o Enem coloca nível de dificuldade, fácil, médio, difícil. Esse aí estaria pro médio para difícil, mas daria para você desenvolver de boa. Prosseguindo com a nossa aula de prisma, vamos fazer uma figura. Essa figura é muito importante. Geralmente dá trabalho, trapézio dá trabalho, porque o cara nunca vai te dar sempre todas as informações para você poder calcular. Galerinha, a questão fala assim, ó. Determine o volume em litros do prisma reto trapezoidal da figura abaixo, de acordo com as medidas indicadas na figura. Para você calcular volume de prisma é a área da base vezes altura. Quem é a altura? Cuidado, ó. Você vai achar a altura é essa distância aqui, ó, do chão ao teto. Ninguém falou que isso aqui é chão e que isso aqui é teto. Galera, a altura de um prisma é a distância entre as bases paralelas e iguais, ó. Isso é a base, porque falou que é um trapézio, beleza? A altura está exatamente aqui, ó. Essa é a tua altura, 20. Então, esse aqui eu já tenho. Quem eu tenho que calcular? A área da base. Falou? Então, como é que eu vou calcular a área da base? Você vai olhar para o seu trapézio. Olha aí, ó. A base do prisma, que é um trapézio, é essa figura aí, galera. De boa? Como é que calcular a área de trapézio? Já estudamos. A área de trapézio, galera, botar assim, ó, AT de trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. De boa? Quem é a base maior? 12. Quem é a menor? Aqui em cima, ó, 6, que é a mesma dessa. Então tem uma base maior, tem a base menor. Quem é a altura? É 5? Não. 5 não é a altura. Galera, a altura desse trapézio seria isso aqui, ó. Isso é a sua altura. Falou? E como é que calcula essa altura? Galera, essa altura, que poderia estar aqui também, ó, vai me dar dois triângulos retângulos iguais, idênticos, porque aqui o meu trapézio ele é isósceles, beleza? Tranquilo? Mas aí, ó, como é que eu encontro então essa altura? Essa medida aqui, ó. Galerinha, olha, se isso aqui embaixo é 12 e aqui em cima é 6, o total de 12 menos 6 dá 6. 6 para duas partes iguais. Então, cada uma dessa aqui mede 3. Logo aqui, ó, você vai olhar para um triângulo retângulo para calcular a altura do trapézio. E esse triângulo retângulo é o famoso terno pitagórico. É o famoso terno pitagórico. Tu tá lembrado? Já viu? Ó, 3, 4, 5. Beleza? A altura vale 4. Mas se você não lembra, como é que você iria calcular essa altura? Teorema de Pitágoras. E aí, teorema de Pitágoras, quem é a hipotenusa aqui? 5. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado H mais cateto ao quadrado 3. Beleza. Que dá 25. H ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Passa o 9 subtraindo, tu vai encontrar 16. Então, a altura é 4, conforme dito, 4 metros. Beleza? Então, se eu sei a altura do trapézio, agora eu vou calcular a área do trapézio. Lembrando que a área do trapézio vai ser a nossa área da base. Falou? Porque a base é o trapézio. Então, vai ficar assim, ó. A área do trapézio. Base maior, 12. Base menor, 6. Altura, 4. Dividido por 2. Tranquilaço. 12 mais 6 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 4, 36 metros quadrados.
Beleza. Então daqui agora, observe que é o nosso volume. É a área da base. Quem é a área da base? É o trapézio. Qual a área do trapézio? 36. Vezes a altura do trapézio, está aqui, ó, 20. Pronto, a área da base vezes a altura. 36 vezes 2 dá 72 e acrescento o zero. Então 720 metro cúbico. Mas ele quer a resposta em litros. E aí você deve lembrar que 1 metro quadrado, perdão, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Beleza? Se não sabe, tá sabendo agora. Então é 720 metro cúbico, é 720 vezes 1000. Então aqui você vai ter 720 mil litros, tua resposta. Firmeza? Mas daí, trabalhando com essa parte de volume de prisma, já fizemos área também, secção. Vamos verificar essa questãozinha maneira do Enem de 2014. Os caras bolaram aí uma parada, meu irmão. Não é brincadeira não. Olha, a questão fala assim: na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Beleza. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Então isso aqui, ó, que é o nosso, como é que é o nome aqui? Cadê? Os silos tem a forma de um prisma de base trapezoidal. Galera, esse prisma ele é muito semelhante com o que a gente já viu. Esse aqui, ó. A diferença é que ele tá de cabeça para baixo aqui, ó, na figura. Beleza? Olha aí, ó. Aqui e aqui, ó. Comparou? Isso. É isso aqui. Beleza? Vou até aproveitar essa figura que está maior para fazer alguns rabiscos nela, tá? E vou fazer desse jeito aqui mesmo, ó. De cabeça para baixo em relação à figura que ele era antes. Falou? Vamos lá. Continuando nossa leitura aí. Olha aí. Continuando. Aqui, ó, ele fala: considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, ou seja, todo o processo que ele falou aqui na leitura acima, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é de quanto? Galerinha, olha só. Considere que um silo de 2 metros de altura. A altura do silo, vamos aumentar aqui, ó, ao zoom. A altura do silo o cara colocou aqui na legenda, ó. É a letra H, a altura do silo. Que na verdade vai ser o quê? A altura do trapézio, beleza? Que é a nossa base do prisma. Aí fala aqui, ó. Tem 6 metros de largura de topo. Quem é a largura do topo? Letra B aqui, ó. Aqui tem 6. E 20 metros de comprimento. Comprimento do silo, letra C. Então isso aqui, ó, é 20. Firmou? 20 aqui, 6 aqui e a altura do prisma, perdão, a altura da base do prisma, que é um trapézio, é 2. Mas, quando ele fala que eu quero a quantidade máxima em toneladas, tonelada, galera, está associada ao metro cúbico. E unidade cúbica é volume. Então o que você tem que fazer para responder? Calcular quem é o volume desse prisma. Volume de prisma é o quê? A área da base vezes a altura. Quem é a altura? É o H? Não.
A altura do prisma é o comprimento do silo. É esse aqui, ó. Beleza? Então daqui eu já sei que a altura do silo, conforme dito, é o comprimento do silo aqui. E essa altura mede 20 metros. Então o que me falta aqui para calcular o volume para poder dar a resposta em tonelada? Galera, me falta calcular isso aqui, ó. A área da base do prisma. Beleza? Para calcular a área da base, a área da base do prisma, que é trapézio. A área de trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Que é a base maior? Ele falou. Largura do topo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, através dessa leitura aqui, você tem que descobrir quem é a medida da largura do topo e largura do fundo, que está associado à altura do trapézio, à altura do silo. Então, vamos ver aqui, ó. Para cada metro, mesma coisa que você fala assim, ó, para 1 metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Tranquilo? Ah, aqui, ó, perdão, 6 metros de largura do topo. Aqui, ó, é 6, ó. Beleza? A altura aqui, tu já sabe que é 2. Então, olha só, galera. De novo, acompanha. Para cada metro de altura do silo, ou seja, 1 metro de altura, eu tenho meio metro a mais do que a largura do fundo. Beleza? Agora eu vou mudar a parte bem aqui, ó. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Mas para cada 2 metros, da altura do silo, a largura do topo tem 1 metro, que é o dobro. 1 metro a mais do que a largura do fundo. Então, se a largura do topo tem 1 metro a mais que a largura do fundo, quanto mede a largura do fundo? 5. Então, aqui, ó, vai valer 5. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Calcular o volume. Veja, vai dar para usar essa folha. Falei que ia usar uma outra. Olha só, galera. Acompanha. Eu vou calcular a área do trapézio. Beleza? E a área... foi mal. Para cá. A área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Beleza? Quem é a base maior do trapézio? 6. Base menor do trapézio? 5. A altura do trapézio. Do trapézio, hein? É o Hzinho aqui, ó, 2. Então vai ficar aqui, ó. Base maior 6, mais base menor 5, vezes a altura 2 sobre 2. Divide aqui, dá 11 metros quadrados. Então, a área do trapézio, galera, essa área do trapézio, sabemos que vai ser a nossa área da base do prisma. A área da base do prisma. Tá dando a caneta aí, ó. E essa área da base do prisma, que vamos chamar de AB, é igual à área do trapézio, que mede 11. Pronto. Agora vamos calcular cálculo do volume. Como é que é o volume de prisma? A área da base vezes a altura. Que é a área da base? 11. E quem é a altura do prisma, que é a altura do nosso silo aqui, ó? A altura o cara falou aqui, ó. É esse comprimento, que é de 20. Pronto. Então o volume é 11 vezes 20. 11 vezes 2, 22. E acrescento 0. Metro cúbico. Beleza? Só que ele quer o quê? A resposta é em toneladas. Galera, ele está falando aqui, ó. 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Ó. Fazer aqui. 1
tonelada de forragem equivale a 2 metros cúbicos. Beleza? Desse tipo de silo. Então, quantas toneladas vai ter 220 metros cúbicos? Beleza? Regrinha de 3, velho. Aí, ó, multiplica. Vai ficar 2 vezes x igual a 220 vezes 1. Não vou botar vezes 1 aqui. O 2 vai passar dividindo. Quanto é 220 dividido por 2? 110. Pronto. 110 o quê? Toneladas. Qual a resposta? Opa, letra abestado. Beleza, galera? De boa? Veja. Aqui trabalhamos com a área e o volume de prisma. Conteúdo muito importante da sua provinha do Enem. Muito, muito, muito importante. Tranquilo? Tá aí, ó. Então mexemos com uma situação do prisma de base triangular. Mexemos com uma dessa aqui. Mexemos com essa daqui. Isso aqui vai ficar lá para a pirâmide, quando a gente desenhar a pirâmide. Fizemos umas questões aí para ficar de boa. Você viu que calcular volume é super tranquilo. A diferença é que você tem que entender o que o cara pede numa questão. E geralmente, nas questões que envolvem prisma, o cara fala assim para você, ó. Aumenta ou diminui algumas das dimensões, aresta da base ou altura do prisma. Beleza? Vai fazer um comparativo para você poder fazer o cálculo. Ou uma questãozinha show de bola como essa daqui que os caras bolaram. Tranquilo? É isso aí, canal Mate Japa, para te ajudar nos seus estudos da matemática. Nossa próxima aula, ainda vamos continuar em prisma, parte 2. Mais especificamente, vamos mexer com o cubo e com o paralelepípedo. Então é isso aí, até a nossa próxima aula.